Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, tudo bom? Então estamos aqui reunidas novamente para mais um episódio do nosso podcast Somos Todos Mestres. Então eu tô aqui com a Cris. Oi, Cris. Olá, Joyce. Com a Érica. Oi, Joyce. Oi, Cris. Olá, pessoal. Érica. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Vamos falar sobre curas, mas vamos focar mais na parte holística da cura. Então, cada uma aqui vai compartilhar um pouquinho, né, do que conhece sobre isso, para a gente enriquecer um pouco mais o dia de vocês com esse tema diferente. Então, vamos lá. Quem vai começar, então, a falar? Meninas, quem quer começar a compartilhar primeiro? Bom, iniciando sobre esse assunto a respeito da cura, eu estava estudando um pouquinho sobre a metafísica e o estudo que tem sido feito na metafísica em relação às doenças e a relação das doenças com a maneira como nós nutrimos as nossas ideias, a maneira que nós nutrimos tudo aquilo que a gente traz dentro da gente. E a respeito dos nossos pensamentos que geram emoção, e a emoção, essa emoção que nós geramos, ela vai gerar uma repercussão. E todos os estudos que vêm sendo feitos a respeito dessa parte mais holística, igual a Joyce comentou, vem nos ensinando a gente a reconhecer o nosso estado emocional, a reconhecer tudo que a gente alimenta dentro de nós. As nossas emoções, o que eu crio dentro de mim. Como é que está o meu estado físico com base e com relação em tudo aquilo que eu estou criando dentro de mim. O que eu estou alimentando com as minhas ideias, o que eu estou nutrindo com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas atitudes. A gente sempre ouve que está tudo muito interligado, que está tudo muito relacionado, mas acho que o ponto desafiador assim, para todos é justamente transmutar, enfrentar a sua mudança, o seu medo e tudo aquilo que está te gerando uma insatisfação. Eu até comentei há um tempo atrás, num dos vídeos que eu gravei lá no canal, de que eu estava um dia editando um vídeo e foi uma questão interessante porque eu sempre fui uma pessoa, desde criança, e aí houveram vários acontecimentos na minha infância que afloraram em mim muito a questão perfeccionista. E aí era algo que eu vinha alimentando e tinha esse padrão de comportamento e eu alimentava esse padrão de comportamento até sem perceber. A gente faz até sem perceber. Sim. E quando eu estava aqui editando o vídeo e eu comecei a sentir que já era momento de parar, que eu estava floreando demais a coisa. Eu estava exigindo demais até, assim, que não precisava de tudo aquilo que eu estava fazendo. E aí eu comecei a sentir o músculo da minha perna começou a ficar tenso, mas tão tenso a ponto de ficar duro mesmo. Começou a doer, assim, do músculo tenso. Mais ou menos igual quando a gente tem o músculo tenso nos ombros, na nuca. Só que era da minha perna, começou a ficar assim. E eu sentindo na intuição, Érica, não precisa de tanto, Érica, para, não precisa de tudo isso. E aí eu ficava assim, vou fazer só mais essa coisinha aqui, daqui a pouco eu paro. E aí a Cris até me ligou. E eu falei com ela, nossa, que bom que você me ligou, porque eu tava editando um vídeo aqui, já tem quase 2 horas. Nossa. E eu já estava sentindo que era para parar, que não precisava fazer tanto, e eu continuei. E aí é nisso por que eu compartilhei essa parte, esse assunto? Porque eu acho que está aí o grande desafio que a gente precisa enxergar e superar.
é superar aquele padrão de comportamento que a gente alimenta e que pode trazer para o nosso físico, não só pode trazer, como muitas vezes traz para o nosso físico, as reações que a gente tem e muitas das vezes se desenvolvem em doenças mesmo. Porque ali, num primeiro momento, eu senti o músculo tenso. Se eu continuo alimentando aquele padrão de comportamento, alimentando aquela ideia que me traz algo desagregador, que me traz algo que não vai alimentar, pelo contrário, que está me desnutrindo, tirando a minha energia, eu automaticamente vou começar a criar doenças no meu organismo. Então, a princípio, o que eu queria comentar a respeito da cura, da metafísica. Depois eu comento a respeito de um farmacêutico que utilizou muito dessa questão da ideia e do que a gente alimenta e nutre nas nossas ideias sobre a questão da cura. Mas e aí, Cris? Foi fabuloso isso que você falou, que a gente cria a nossa doença, né? Porque é verdade e ao mesmo tempo é chocante, porque imagina quem está escutando a gente agora, que está passando por uma série de dificuldades devido à saúde física. De repente a pessoa tem diabetes, de repente ela tem problema nos rins, ou de repente ela tem problema no coração, ou nos ossos, onde quer que seja, e ela escuta, a gente vai falar, não, eu não concordo, porque esse caso é hereditário, a minha família, todo mundo tem essa doença, ou pelo menos a maioria das pessoas tem, então é genético, eu tenho que ter. Mas foi comprovado pelo microbiologista Bruce Lipton que não é o DNA que rege, então a gente não tem que ficar prisioneiro e escravo da hereditariedade. Na verdade, o que causa as nossas doenças é porque a gente cresceu numa família, e essa família tem um padrão mental e emocional, e a criança copia. E quando vai perceber o que essa criança está fazendo, essa criança está seguindo os mesmos padrões emocionais, de repente da amargura, do rancor, da raiva, o pavio curto, e todo esse tipo de atitude vai gerar uma resposta nos nossos corpos mais sutis, e quando não couber mais lá, vai o quê? Vai externalizar. E eu sempre gosto de ver a doença como a cura, porque na verdade a doença ela está passando uma mensagem para a gente, ei, tem algo aqui que está muito errado, vamos olhar. Só que a nossa sociedade moderna hoje, que está presa nesse misticismo do materialismo, faz o quê? Corre para o hospital. E já quer que o médico solucione tudo com uma pílula mágica. Uhum. A gente estava até falando sobre isso antes da gravação, né, meninas? A pessoa quer uma pílula assim, mágica e que age o mais rápido possível. E isso é triste, porque quando a gente vai ver, quem de vocês não conhece uma pessoa que toma 10, 12 comprimidos por dia? Uhum. Esse é para isso, esse é para aquilo, esse é para aquilo outro, e parece até que ela tem um certo orgulho, ela faz isso inconscientemente, porque a doença traz benefícios, o benefício da atenção, do carinho, da piedade, e ela se apega a isso sem ela perceber. Sim. E quando vai ver, ela está agarrada em chamar a atenção através da sua doença. Eu sei de falar isso, não estou apontando o dedo para ninguém, porque eu fiz isso. Eu fiz isso, a minha irmã até brincada. Credo, Cristiane, você parece Maria das Dores. Tudo em mim doía. E eu tinha doença de tudo quanto é tipo. Então, eu não percebia que eu chamava a atenção através da doença. Eu queria a atenção das pessoas. Só que chega um ponto que as pessoas se cansam. Igual a minha irmã disse, eu não aguento mais escutar você falando de doença, de dor e de problema. Chega. E eu ia no médico 2, 3 vezes por semana e saía orgulhosa com o certificado, com o nome da doença que eu tinha, tá vendo? Eu não estou inventando, eu tenho essa doença, e eu saía praticamente que nem uma pessoa que sai da faculdade com diploma, feliz, dizendo, olha aqui, ó, tá atestado no papel agora. E no final acabei colecionando um maço enorme de coisas, de doenças e de tudo, e que não leva a lugar nenhum. E daí eu queria até que a Joyce falasse agora, que a gente estava conversando antes da conversa sobre a medicina tradicional chinesa, que muito me fascina. Eu já assisti um monte de documentário, mas nunca estudei, mas está aqui a Joyce para trazer essa informação linda para a gente. Cris, é muito interessante mesmo. Eu tive muito forte essa influência do meu pai, que meu pai ele se formou em acupuntura quando eu nasci. Então, desde pequenininho, eu acompanhei os estudos dele, eu ia com ele, inclusive, para atender pacientes, eu achava um barato.
E depois, mais tarde, eu quis estudar também a medicina tradicional chinesa. Gostei muito, meu pai me inspirou muito. E foi fascinante, porque a primeira coisa que o professor disse quando começou a aula foi o seguinte: tudo que vocês aprenderam, vocês deixem do lado de fora dessa porta. A partir desse momento, vocês vão entrar um outro mundo, é uma outra noção do que é saúde e do que é doença. E realmente, a medicina tradicional chinesa é uma medicina milenar e ela tem outro tipo de análise, de abordagem com a pessoa, né? Então, qual que é o princípio principal da medicina tradicional chinesa? É a holística, você entender a pessoa como um todo. Então, você vai analisar tanto a parte física, né, que é essa aqui que nós estamos, quanto a parte energética e a parte emocional. E o mais bonito, que me fascinou muito, é que esse aprendizado milenar, ele surgiu na observação da natureza. E, enfim, é maravilhoso. Nossa, o curso foi assim, uma coisa... Foi linda. E tem toda uma filosofia, né? Então, qual que é um dos princípios base para fazer essa holística na pessoa? Tudo é baseado nos 5 elementos da natureza, que é madeira, fogo, terra, metal e água. E cada elemento desse representa um órgão, uma emoção e uma série de outros elementos. Então, por isso que a gente fala, né, que nem a Erika falou, a Cris também abordou isso, tudo vem do emocional, das nossas emoções. O primeiro momento é emocional. É claro que não é instantâneo, né? Mas com o passar do tempo, essas emoções repetidamente vão gerar doenças no físico. Porque da emoção passa para a energia e da energia passa para o físico. Então, nos 5 elementos da natureza, na medicina tradicional chinesa, o que diz? Por exemplo, a madeira, ela está relacionada com a raiva, o fogo com a alegria, a terra com pensamento, preocupação, metal com tristeza e água com medo. Então, essas emoções, a pessoa manifestar uma dessas emoções ou várias, por muito tempo, né, repetidamente, ela vai ter problema em determinados órgãos do corpo ou sistemas. Então, faz muito sentido isso, né? Então, esse é o princípio, identificar qual que é o desequilíbrio, qual que é a emoção em desequilíbrio e, a partir disso, fazer o tratamento. Tanto na parte energética, né, que vai atingir o emocional, quanto na parte física também. Então, é fascinante e eu acho que é uma medicina muito profunda também, porque não é que nem a Cris estava falando, né, Cris, que a gente vai no médico, tô com dor de cabeça, então toma isso. Você não está resolvendo a causa. Exatamente. A causa não foi resolvida, você está só resolvendo o sintoma. E ainda que é a ponta lá do iceberg. Exatamente. Porque a gente estava conversando antes do meu pai, tem um exemplo dentro de casa, que culpa o médico. É o médico que não sabe de nada e não está descobrindo o que eu tenho. Pois é muito isso mesmo, né? Ou então depositar tudo naquele medicamento. Eu vou tomar esse medicamento, vou sarar. Não é. Você tá só tratando... Né? A cura que ele queria era essa. Eu tô com um problema físico, eu quero ir no médico, ele vai me passar um remedinho, um comprimidinho que eu vou tomar e vai resolver todos os meus problemas, né? Eu não quero ter que mudar maus hábitos alimentares, não quero ter que mudar meu sedentarismo, não quero ter que mudar nada, por mim mesmo, né? Eu quero um remedinho milagroso. Mas, Joyce, como que a medicina chinesa trata a origem? Que eu nunca estudei essa parte. Existe toda uma forma de fazer o diagnóstico na pessoa. E aí tem que adentrar o estudo mesmo da medicina tradicional chinesa. Mas está tudo baseado nos 5 elementos. Então, fazendo análise corporal e energética, em cima desses 5 elementos, você descobre qual que é o desequilíbrio da pessoa. Então, você vai entender, por exemplo, se ela tem um desequilíbrio do elemento fogo. E aí, baseado nesse desequilíbrio, você vai montar um tratamento para conseguir equilibrar esse elemento fogo. E aí, esse desequilíbrio no elemento fogo poderia ser interpretado como um desequilíbrio na alegria da pessoa? Seria mais ou menos isso ou não?
Sim, a alegria Porque você falou que o fogo representa a alegria. A alegria. Isso. A alegria, na verdade, ela engloba uma coisa um pouco mais extensa, que a tradução, né, foi feita dessa forma, mas a alegria seria euforia, excitação, né, tudo nesse sentido gera um desequilíbrio do elemento fogo. Isso. Tá. Tudo relacionado a excited, né? Isso, ao excitamento, a animação em excesso. Que nem a gente aqui... Isso. A gente aqui no Ocidente, por exemplo, a gente acha assim que o nosso ideal de vida é estar sempre alegre, né? A gente tem que estar sempre feliz, sempre alegre, sempre animado, mas isso acaba se tornando um excesso. E aí você vai ter um desequilíbrio, e esse desequilíbrio vai passar pelo emocional, pelo energético e vai atingir o físico. Sim. E o físico, eu não quero deixar o pessoal com medo, gente, porque não é um processo rápido, tá? Mas esse desequilíbrio de fogo, ele afeta diretamente o órgão do coração. Tá? Então, com o passar do tempo, se essa emoção for muito intensa e repetida, a pessoa pode vir a ter problemas nesse órgão, né? E então, só para complementar um pouquinho, essa questão do desequilíbrio, ela pode ser tanto para mais quanto para menos, né? Quanto para menos, euforia exatamente. demais, excitação demais, animação demais, como para menos também, né? Como para menos. Uma falta do elemento fogo. Isso. Sempre tem um excesso e uma falta. Isso. Então, o que a medicina tradicional chinesa faz através de vários métodos, e o mais conhecido aqui no Ocidente é a acupuntura, mas não é só ela. Na verdade, existem um monte de outras técnicas dentro da medicina tradicional chinesa. Então, é fazer isso, é tentar ao máximo equilibrar essa emoção. Né? Então, é fascinante. Eu lembro do curso com muito carinho, com muita emoção, porque é toda uma filosofia. Então, tem a parte da acupuntura, por exemplo, que você analisa todos os pontos de acupuntura do corpo. A gente aprende cada um, e são centenas de pontos. E cada ponto de acupuntura tem uma história de observação da natureza. Olha que lindo! É muito lindo. Então, por exemplo, uma pessoa está com um desequilíbrio energético de rim, ela está com desânimo, preguiça, procrastinação, e tem um pontinho auxiliar que a gente usa, que é muito forte, inclusive, que é o E36, estômago 36, ele fica ali perto do joelho. E eu me lembro muito da história desse ponto que o professor contou pra gente, que é o ponto das 3 distâncias. Então, quando chega na segunda distância, que a pessoa tá cansada, não aguenta mais andar, aí ela para e estimula esse ponto, aí ela consegue andar mais uma distância. Então, assim, cada ponto tem uma história, então é muito bonito, assim, essa observação da natureza, e baseado nisso, né, entender esse todo que é a holística dentro desse pensamento chinês. Então, me lembrou também, falando em chinês, o daoísmo, né, que é justamente o pilar do daoísmo, é esse, observar a natureza para que você possa aprender, evoluir como pessoa, expandir a sua consciência, se tornar mais consciente de quem você é, dos seus pensamentos, palavras e atitudes. O daoísmo está todo ancorado na observação da natureza. Isso, exatamente, Cris, foi daí que nasceu a medicina tradicional chinesa. Então, primeiramente, o que a gente aprende ali é o Tao, né? O Yin e o Yang, as forças complementares. E aí te expande também consciência, porque, nossa, é um assunto que engloba tudo, né? Sim, com certeza. Então, você revê muita coisa na vida, e aí vai aprofundando pro lado da saúde. E falando em observar a natureza, quantas pessoas já não se curaram de câncer sem tomar nenhum tipo de remédio, só se isolando do caos da cidade grande, do barulho, da poluição, e indo ficar imersa na natureza. Sim. Aí ela saía da ilha que ela estava, do lugar zen que ela estava, sua natureza, comidinha simples e saudável, voltava para a capital, para a rotina dela, o câncer voltava. Tem inúmeros casos assim, que a natureza cura ela. Eu pensei nisso também, Cris, porque na hora que a Joyce estava falando, eu comecei a pensar, gente, a gente sente tão bem quando a gente está caminhando em meio à natureza, a gente sente essa reenergização, a gente sente esse alimentando dentro da gente, né? E linda essa questão da ligação, né? Da observação da natureza e começar a se curar a partir do que se observa na natureza. Muito lindo. Sim, e eu acredito que a gente se sente tão bem na natureza também, porque
nós somos a manifestação do Criador, da fonte, né, dessa energia suprema. E quando a gente vai, por exemplo, para uma floresta e que você está escutando os pássaros, o vento ali balançando as árvores, aquele riachinho, quando você está ali só curtindo em silêncio, caminhando, é como se fosse Deus contemplando a sua própria criação, dizendo, olha que lindo, fui eu que fiz, isso traz tanta harmonia interior. E tem até faculdades renomadas que estão fazendo estudos mostrando que se você caminhar em silêncio, não é caminhar escutando música e batendo papo com seu amigo, caminhar em silêncio em meio à natureza, você baixa os seus índices de adrenalina, de estresse, combate a depressão, e se fizer disso uma constância, 1 hora de caminhada todos os dias em meio à natureza, as pessoas vão diminuindo os riscos de problema de coração, de todo tipo de doença, só de estar em contato com a natureza. E se ela puder ainda, para melhorar mais ainda, caminhar descalço, porque isso faz o balanceamento energético, né? Porque a gente vai acumulando, os elétrons vão aqui, principalmente a gente que tem lugar frio, né, Érica? Com essas roupas sintéticas e roupa de frio, você vai acumulando essa carga energética dos elétrons e prótons, e tudo fica em desequilíbrio. Você bastou botar o pé no chão, ou na areia, ou na água, ou nas pedras, pronto, faz o balanceamento total. Como que é o nome daquela técnica? É earthing, grounding. O moço até, o Sinatra, como é o nome dele? Joey Sinatra, eu acho que escreveu um livro falando sobre isso, earthing. Só de você botar o pé descalço na terra, você se cura. O filho dele tinha tudo quanto era tipo de doença, foi em tudo quanto é médico, não curava. O menino passou a ficar descalço 24 horas por dia. Corria, ia em meia natureza. Ele fazia, até no vídeo que eu assisti dele, ele estava fazendo exercício levantando pedra. Que é natural, né? Se curou, nunca mais pegou nenhum resfriado. Hoje está um homem alto, forte, bonito, saudável, nunca mais adoeceu. Essa volta ao natural, é isso que a gente tem que resgatar, essa volta à natureza, tudo isso que a gente estava falando, a observação, essa aproximação com a energia da terra, tudo isso equilibra o nosso corpo, porque nós somos a natureza, a gente esquece disso, a gente acha que não, mas nós somos e nós precisamos dela para viver, a gente precisa desse contato para ter equilíbrio, por isso que a gente vive desequilibrado, a gente está no meio urbano, totalmente isolado da natureza, né, sem ter essa alimentação energética adequada, praticamente sem tudo ter essa artificial. Eu tô pensando na alimentação. Aí vem a alimentação também, que é uma outra grande questão, enfim, bagunça tudo, equilíbrio total. A gente se distanciou da natureza praticamente por completo, não só do contato físico, né, da questão contato físico, contato energético, mas também do contato energético através dos alimentos. A partir do momento que a gente começou a colocar dentro de casa somente caixinhas, né, começou a desembalar, ao invés de descascar os alimentos, a gente começou também a se distanciar cada vez mais desse contato com a natureza, que, querendo ou não, também já é uma cura, não é nem uma cura, é uma prevenção, né? A palavra correta é a prevenção. Prevenção de doenças, prevenção de desequilíbrios. Então é isso, pessoal. Terminamos essa primeira parte e a continuação vai ser no próximo episódio, que será publicado na próxima segunda-feira. Então esperamos vocês lá. Um beijo. Até mais. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Muita paz, muita saúde. Até lá. Um beijo, muita luz para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.